Iniciando aqui mais um episódio de Analisando as Críticas, mais um aqui episódio com o Mauro César, que eu já falei já nos vídeos anteriores, ele é um cara super polêmico, agora no programa da Jovem Pan, aonde ele coloca o ponto de vista sobre a eliminação do Fluminense. Vamos escutar e aí ao final eu coloco o meu ponto de vista. Vamos lá. Chelsea, que se impôs contra Palmeiras e Fluminense? Primeiro tem uma narrativa que cresceu muito no Brasil, na imprensa inclusive, principalmente, que tenta rotular todos os jogos da fase de grupo como quase amistosos, depois do mata-mata, uma final de Copa do Mundo. Fazendo uma interrupção, ele coloca aqui, né, que a mídia tradicional, a imprensa, quis rotular que todos os jogos da fase de grupo foram tratados como amistosos pelos times europeus, né? Ele mesmo comentou. Vamos ouvir. Não vejo dessa maneira. Há jogos e jogos. O Chelsea contra o Flamengo desceu a porrada, jogou a vera. Não jogou mole, jogou firme. Pega o VT para ver. 8 segundos o Caicedo já deu uma porrada, com 30 segundos outra pancada. O Nicolas Jackson foi expulso de uma entrada criminosa no Ayrton Lucas no final do jogo. Logo que ele entrou. Bateram muito. Foi um time até desleal em alguns momentos. Isso é coisa de time que não tá afim, que tá ali de sacanagem, que não tá interessado. Tá? Na verdade, o Flamengo se impôs sobre o Chelsea. Porque o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo tem um time melhor, jogadores melhores e é mais bem treinado que o Fluminense. Isso independe da campanha. Isso é um fato, na minha opinião. É um time melhor, com jogadores melhores. O Flamengo soube pressionar o Chelsea. O Flamengo soube pressionar a saída de bola do Chelsea, soube causar desconforto, que o Fluminense não conseguiu. E uma das razões é que hoje, no segundo tempo, o Fluminense tinha vários atacantes que não estavam preparados para marcar a saída de bola do adversário. O Chelsea saía jogando sempre. A pressão do Fluminense, que eu acho que foi isso que o Renato tentou com vários homens de frente, não funcionou, porque esse conjunto de jogadores não foi preparado para exercê-la. Então não conseguiam fazer a pressão. O Chelsea várias vezes saía jogando com muita facilidade. O Flamengo ao contrário. O Flamengo fez um gol, pressionou, fez o segundo, continuou dominando o jogo. Então é diferente. O Flamengo fez um bom jogo com o Chelsea. O Fluminense não fez. O Fluminense fez uma campanha mais longeva, foi mais longe, mereceu, foi muito bem. Teve 2 grandíssimas vitórias, 2 jogos que não foram bons, contra o San e também contra o Mamelodi Sandal, né? Um bom jogo contra o Borussia Dortmund na estreia. Mas eu não concordo com esse raciocínio. Acho ele muito obtuso. Como se os jogos da fase de grupos, nenhum deles valesse. E acho até que o Chelsea jogou firme, jogou duro, e o jogo ficou muito disputado no momento que ele percebeu que o seu adversário tinha condições de enfrentá-lo. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense, todo mundo sabe disso, ou não é? Alguém acha que não? Tem muito mais investimento, tem mais jogadores. Isso é uma constatação, não é culpa do Fluminense, nem do Flamengo, nem de ninguém, é apenas uma constatação. E o jogo mais desafiador que um brasileiro teve nessa competição foi o Flamengo e Bayern de Munique. Nenhum time brasileiro enfrentou. Mas o Botafogo pegou o PSG com reservas e tal, achando que podia ganhar de qualquer maneira, meio pedante. Aí quando foi trocar no segundo tempo, não conseguiu nada. Calma aí, vamos lá. Já para mim sendo contraditório aqui completamente, né? Então ele coloca que o jogo Flamengo e Chelsea foi a vera porque o Chelsea bateu bastante, né? E isso é um fato, realmente. O Chelsea distribuiu muita pancada, até por isso que um jogador do Chelsea foi expulso. Mas você diminuir a vitória do Botafogo em cima do PSG, que é o atual campeão da Champions League, eu acho que já é demais. Entrou com um time reserva, tal, não foi bem assim. O maior craque dos caras era titular. Mas depois foi fazendo as trocas. E aí? Fez as trocas. Não conseguiu empatar por incompetência e por um grande jogo do Botafogo. Esse que é o grande problema, rapaziada, da mídia tradicional, quando ela leva muito do coração, sabe, o clubismo, no microfone. Você fica contraditório. Não há problema nenhum você pegar e você elogiar a grande atuação que o Botafogo fez. Que o Botafogo jogou por uma bola, e não tá errado, é futebol. O Botafogo jogou por uma bola, fez o seu gol
e depois segurou muito bem, porque o futebol é isso, o futebol é ataque, defesa, e se defendeu muito bem. O PSG não foi capaz de furar a defesa do Botafogo, e o Botafogo foi sim merecedor, da mesma forma como o Flamengo foi merecedor sim da vitória contra o Chelsea. E depois contra o Bayern de Munique o Flamengo jogou. Perdeu de 4-2, mas o Flamengo jogou. O Flamengo não se abdicou de jogar futebol. O Flamengo jogou, foi pra cima. Só que acontece que o Bayern de Munique é melhor. Bayern de Munique é melhor. Como ele falou bem, eu concordo com ele que o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Bayern de Munique é melhor que o Flamengo. Só que o Flamengo jogou futebol. Só que o Bayern tem muito mais repertório. E o Botafogo foi muito eficiente. Chegou lá, fez o gol, segurou e ganhou. Ele mesmo falou que ele não concorda que jogos da fase de grupos os clubes trataram como amistosos. E aí depois ele coloca em xeque a grande vitória do Botafogo, porque o PSG não levou muito a sério, entrou com reserva, depois colocou o time. Não foi bem assim. É só pegarem a escalação. Vamos terminar aqui de ouvir. Acabou perdendo aquele jogo. Mas o jogo que mais desafiador, que eu acho, tá? O que eu acompanhei, dos jogos que eu vi, esses jogos todos, foi o Bayern de Munique. Pressionando loucamente o Flamengo, tendo uma atuação muito competitiva que ele não tinha apresentado até então. Então cada time teve um comportamento. O Manchester City estava o tempo que o Bayern de Munique não apresentou até então. Então vamos lá, Mauro. Palmeiras e Porto. Foi um jogo de trocação. O Porto teve mais ou menos umas 3 oportunidades ali claras de fazer o gol. Vamos pegar o jogo do próprio Botafogo e PSG. O PSG ficou com a maior posse de bola. Só que o Botafogo ele foi eficiente. Vamos pegar o próprio Chelsea com o Flamengo. Com 3 minutos de jogo já estava 1-0 para o Chelsea. Então é assim, rapaziada. A mídia, esse que é o grande problema, na minha opinião. Ela quer passar uma narrativa para mostrar que um clube ele teve muito mérito e um outro não. E não é assim que eu vejo futebol. Cada jogo tem a sua história. Cada partida tem o seu jeito ali. Que cada clube se comporta da maneira como está sendo apresentado tal cenário. E é ali onde a gente conta a história. A gente não precisa, para a gente elogiar a vitória ou o jogo de um, a gente tem que diminuir o de outro. Isso eu não concordo e não gosto. Então esse é o papel que eu estou fazendo aqui neste novo quadro aqui do canal, que é analisando o comentário da mídia, trazendo aqui o meu ponto de vista para desmistificar isso daí e colocar o que é certo, o que é errado, porque o que ele coloca que, na opinião dele, todos os jogos da fase de grupo foram sim jogados à vera, e aí ele coloca em xeque a vitória do Botafogo, como assim? Por quê? Não é verdade? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando desse novo quadro aqui no canal. Comente o que vocês estão achando. Se vocês acharem aí algum comentário controverso, me mandem. Podem me mandar, mande lá no Instagram aqui do canal, e que eu vou analisar, e aí eu faço o vídeo também, tá bom? E lógico, curtem, se inscrevam e compartilhem, rapaziada. Um grande abraço e fiquem ligados aí para os demais episódios. Tamo junto.